Bem-vindos ao podcast Flora, Vida e Saúde, e hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, o Emílio Almeida, educador físico. Bem-vindo, Emílio. Olá, Angélica, obrigado pelo convite, você, a Fer, a Flora Vita, estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar um pouquinho de saúde. Seu nome é Emílio, mas o perfil do Instagram é 150 minutos. Explica pra gente por quê. Bom, os 150 minutos ele vem das recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e também do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2021. E as recomendações para a prática de atividade física são 150 minutos semanais. Então 22 minutos todos os dias, 50 minutos 3 vezes na semana, 40 minutos 4 vezes na semana, de prática de atividade física semanal para uma pessoa adulta. Você está treinando errado, mas nem sabe disso. E qual que é o maior erro, Emílio? O maior erro que as pessoas cometem ao começar a treinar é treinar sem orientação. Hoje em dia eu percebo que o autodidata, ele comete muitos erros, né? Improvisa muito em relação aos exercícios, à metodologia, e isso faz com que ele às vezes não atinja o resultado e nem tenha motivação para dar continuidade ao protocolo e nem atingir os objetivos a qual ele está disposto em realizar a prática de atividade física e exercício físico. Qual é o mito mais prejudicial sobre queimar gordura? O mito mais prejudicial é não fazer progressões em relação às semanas. O teu protocolo ele tem que evoluir semana a semana para que você atinja o emagrecimento. Eu vejo muitas pessoas assim treinando com a mesma carga, mesmo volume, mesmos exercícios durante um longo período de tempo. E isso não traz resultado para emagrecimento ou perda de peso. O que é mais eficiente, cardio ou musculação? O mais eficiente para emagrecimento é os dois. Para perda de peso, realmente é só o cardio. O que emagrece mesmo é o déficit calórico. E existem 3 formas de fazer isso. A primeira delas é você ingerir menos calorias do que você gasta. Outra forma é você gastar mais calorias do que você ingere, que é através do exercício físico. Mas o mais funcional e saudável é o conjunto dos dois. É você ter uma alimentação equilibrada em déficit calórico e gastar mais energia através da atividade física, promovendo dessa forma um emagrecimento saudável e sustentável. O que é o déficit calórico? Bom, o déficit calórico é o essencial para você ter emagrecimento e perda de peso. Existem 3 formas de fazer o déficit calórico. A primeira delas é você ingerir menos calorias através da alimentação, do suficiente para o seu dia a dia. Outra forma é você gastar mais calorias, né, através da prática de atividade física e exercício físico, mas a que traz mais resultado e é mais saudável é a união das duas. Dessa forma você consegue um emagrecimento e uma perda de peso saudável e sustentável a um longo período de tempo. Como que o descanso influencia o resultado nos treinos? O descanso ele ajuda na recuperação. Para você realmente ter uma mudança corporal, você precisa evoluir volume, carga, intensidade. Então, se você não tem as pausas, o descanso, você não consegue progredir. E dessa forma, aumenta o número de lesões, faz com que as pessoas não tenham adesão, né? Então, dificulta a continuidade do processo. Angélica, quanto você ingere de água por dia? 1 litro, 1,5 litros. Sim. Então, assim, só para você ter uma noção, para você ser saudável, é bom ter uma rotina de bons hábitos. E o que é recomendado em relação ao consumo de água? Se você pratica atividade física, são 50 ml de água por peso corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos, ela tem que tomar 5 litros de água para ser saudável. Se você é sedentário, você precisa tomar 30 ml de água por peso corporal. Então, se você não pratica nenhuma atividade física, uma pessoa de 100 quilos tem que tomar 3 litros de água por dia. É bastante água, hein? É bastante água. E isso faz toda a diferença, porque uma pessoa desidratada não tem vontade de ir para academia. Tá? Então, isso faz toda a diferença. Afeta a disposição. Né? Afeta a disposição, sono, metabolismo. Tá? Então, o consumo de água, o consumo de proteína, horas de sono, tudo isso faz muita diferença para emagrecimento, saúde e adesão à prática de atividade física e exercício físico. O conjunto é que vai trazer o resultado, né? É o conjunto. Colocado a longo prazo. Sim. Né? Toda intervenção que você vai fazer na sua saúde, ela tem que ser no mínimo 8 semanas.
Tá? Então, por exemplo, eu quero ver qual é a influência da cafeína no meu dia a dia. Eu tenho que tirar a cafeína durante 8 semanas. E aí que eu vou ter um resultado. Aí eu vou avaliar, foi funcional? Não foi? Eu quero ver como a caminhada pode melhorar a minha saúde. Eu vou propor um protocolo de caminhada de 8 semanas. E aí, no final, eu avalio o que foi funcional, teve perda de peso, teve melhora da disposição, do sono. Então, toda intervenção que você vai fazer em relação à sua saúde, ela tem que ser no mínimo 8 semanas. Até para criar um hábito, né? Sim, para criar um hábito e para ter referência do que vai ser funcional para você. Talvez porque intensidade pode ser mais importante do que o tempo de treino? Intensidade é uma das variáveis do treino. Né? Tem volume, controle de intervalo, amplitude de movimento, tudo isso que vai fazer a diferença para que você tenha resultados no seu treino. Então eu percebo que muitas vezes na academia as pessoas elas focam muito na intensidade, no aumento da carga. E não é só isso que faz com que você mude seu corpo esteticamente ou que você tenha uma saúde melhor. Tem que organizar todas as variáveis e aplicar no mínimo 8 semanas, 10 semanas e ver como o seu corpo responde. Por isso que é muito importante para quem quer realmente ter resultado, buscar uma orientação especializada e adequada para modular intensidade e volume dos treinos. Sim, dá para emagrecer sem treinar, mas tem um preço. Quais são os riscos de emagrecer só com dieta? Estudos mostram, Angélica, que para emagrecer, principalmente para perder peso, o mais funcional realmente é a dieta, tá? Se a gente pegar um grupo, dividir ele, um grupo faz só dieta e outro grupo faz só atividade física, provavelmente o grupo que faz só dieta vai perder mais peso. Porém, a atividade física, tudo que você coloca a atividade física e exercício físico, deixa o processo mais saudável e com mais adesão. Né? Então a gente entra agora numa parte que é a diferença de perda de peso e emagrecimento. Perda de peso é só baixar a balança e aí só a dieta é funcional. Entendeu? Então você pode perder água, você pode perder gordura, você pode perder músculo, você pode perder várias coisas que vão influenciar no número da balança. Já o emagrecimento, ele envolve atividade física e exercício físico. Então, às vezes, a balança não mexe muito, porque não existe perda de massa muscular, não existe perda de massa óssea, mas as circunferências, elas diminuem, porque é efetivamente só a perda de gordura. Entendeu? Então, essa é a diferença de perda de peso e emagrecimento. Então, só dieta vai ser funcional para perda de peso, mas não vai ser um processo tão saudável quanto com atividade física. O treino mais eficiente não é o mais longo, é o mais inteligente. Como treinos curtos podem superar os treinos longos? Então, não existe essa métrica, entendeu? O que vale é a especificidade. Para um triatleta que vai fazer o Ironman, ele vai precisar fazer treinos longos, né? Mas para você que quer aquisição de saúde, né, vai ter que fazer uma adaptação mais efetiva para o teu objetivo, né? Então, a OMS, ela recomenda 150 minutos de atividade física semanal. Então, se você quer ser apenas saudável através da prática de atividade física, 22 minutos por dia, todos os dias é suficiente. Principalmente para um começo, assim, né? Para sair do sedentarismo. Quando temos pouco tempo, qual que é o treino que a gente deve priorizar para conseguir ter uma rotina e conseguir emagrecer? É o treino que você tem mais adesão, né? Em termos de atividade física, o recomendado são 150 minutos semanais. Então, seria 22 minutos todos os dias. Em relação a exercício físico, o recomendado são 2 sessões de treino com, no mínimo, 4 exercícios de grandes grupos musculares. Que seria, tipo, agachamento, passada, flexão de braço, puxadas... 4 exercícios por sessão de treino. Em relação à flexibilidade, mobilidade e alongamento, o recomendado são 20 minutos de sessões de treino por semana. E se você ainda quer priorizar o envelhecimento saudável, são 20 minutos também de equilíbrio semanal. Qual que é a diferença entre exercício físico e atividade física? Olha, Angélica, essa pergunta é muito legal. Porque atividade física é você simplesmente elevar a sua frequência.
tá? Então, você caminhar no parque, você passear com o cachorro, você fazer uma faxina, você lavar um carro, você fazer uma sessão de treinos de musculação, tudo isso é atividade física. Já o exercício físico, ele precisa de uma orientação, ele precisa de um planejamento. Então, o exercício físico, ele tem técnica, ele tem respiração, ele tem controle de carga, ele tem progressão de volume, tá? Então, essa é a grande diferença de atividade física e exercício físico. Uma rotina de atividade física te deixa mais saudável. Uma rotina de exercício físico, ela pode te trazer mais resultados estéticos. E o ideal é você fazer com que os dois façam parte da tua rotina. Isso faz com que você tenha um corpo mais estético, uma saúde mais consistente, organizando essas duas valências, essas duas metodologias. Existe alguma mágica para ser saudável? Bom, não existe mágica, existe sim comprometimento, né? Com relação à rotina de bons hábitos, consumo de água, consumo de frutas, parte alimentar, rotina de atividade física, boas escolhas em relação à leitura, vídeos, sono, bebida alcoólica, drogas. Então, tudo isso é o que vai fazer a diferença para que você tenha uma saúde, né? Para que você consiga viver com qualidade. Acho que o principal diferencial é isso. É viver com qualidade por um longo período de tempo. Como que a atividade física pode ajudar a combater o estresse? A atividade física ela pode ajudar com relação a toda a parte do processo crônico que ela oferece, né? Melhora da autoestima, melhora da qualidade de vida, melhora do sono, né? Ela te ajuda a ter adesão a escolhas alimentares. Então, todo esse contexto vai ajudar a que você tenha uma redução e um controle maior do estresse. E quais são as recomendações para ter uma boa expectativa de vida? Muito legal essa pergunta também, Angélica. A OMS ela tem feito estudos agora sobre comportamento sedentário. E existe uma correlação em relação à expectativa de vida. Então, uma pessoa que passa mais tempo de pé, ela tem uma expectativa maior de uma pessoa que fica mais tempo sentada e mais tempo deitada, tá? Então, um exemplo, uma pessoa que trabalha de home office, que passa muito tempo sentado. Se ela ficar no computador trabalhando de pé, ela tem uma expectativa de vida maior do que se ela ficar sentada. Se ela fizer alguns intervalos onde ela levante e fique de pé, ela vai ter uma expectativa maior. Os estudos mostram que mesmo que você pratique atividade física e exercício físico, o tempo de comportamento sedentário, ele diminui a tua expectativa de vida. Então, por exemplo, no ônibus, vou dar um exemplo. As pessoas que estão sentadas, elas têm uma expectativa de vida menor do que uma expectativa de vida de uma pessoa que está de pé, né? Quanto mais tempo você passa de pé e ativo, mais é a sua expectativa de vida. E qual que é a recomendação da OMS para quem tem o comportamento sedentário? Então anota aí, que isso é muito importante. Para diminuir o comportamento sedentário, a cada 4 horas é interessante você fazer um intervalo, ficar de pé. E junto com isso praticar 150 minutos de atividade física semanal, né? Fazer 2 sessões de treino com no mínimo 4 exercícios de força, 20 minutos de flexibilidade, alongamento e mobilidade. E se você quiser um envelhecimento saudável, ainda mais 20 minutos de exercícios de equilíbrio. E é necessário começar fazendo várias mudanças de uma vez? Não, Angélica, pequenas mudanças fazem muita diferença a longo prazo. Vou te dar um exemplo. Se você dorme 6 horas por dia e passa a dormir 7, em 7 dias você ganha 1 hora de sono. Se você faz 20 minutos de caminhada e passa a fazer 25, em 4 dias você ganhou 1 dia de caminhada. Então, assim, pequenos ajustes que você faz na sua rotina a longo prazo trazem bastante resultado. E é por isso que é muito importante você buscar uma orientação física, uma orientação nutricional, uma orientação médica, para que você tenha uma saúde consistente a longo prazo. E quanto aos atletas de fim de semana, funciona fazer atividade só no fim de semana? Olha, Angélica, para quem não está fazendo nada é um bom começo, né?
E praticar atividade física no final de semana, vamos dizer assim, que você consiga fazer os 150 minutos de atividade física sexta, sábado, domingo, é um bom começo. Isso vai fazer com que você tenha adesão durante a semana à rotina de bons hábitos. E uma pessoa mais disposta, fazendo atividade física só no final de semana, ela vai vendo o quanto a atividade física melhora o final de semana e vai conseguindo encaixar pequenos intervalos durante a semana. E aí, quando a pessoa vê, ela tá treinando durante a semana, final de semana. Então, assim, o final de semana, às vezes, pode ser um bom início para que você tenha uma vida mais saudável. E se fala muito em treinar em jejum. Isso adianta? Ajuda mesmo a emagrecer? Então, Angélica, é uma estratégia de emagrecimento, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de café da manhã, é minha refeição preferida. Para mim, o jejum, né, intermitente, ele não funciona, sabe? Eu não vou ter adesão. Mas eu entendo que tem pessoas, e eu tenho vários alunos que têm muita dificuldade de se alimentar de manhã, entendeu? Então, para eles, essa estratégia de jejum intermitente vai funcionar. Tudo isso com base numa boa orientação nutricional. Então é preciso, nesse caso, para quem quer fazer jejum, para quem quer ser vegano, ter uma orientação nutricional especializada, né? Já que você não vai comer nada de manhã, você precisa ter uma refeição no final da tarde do dia anterior ou à noite do dia anterior que traga todos os nutrientes e toda a energia para que você não se sinta mal e para que você consiga ter adesão ao treino, à rotina, aos exercícios, à rotina de bons hábitos durante um longo período de tempo. E qual que é o treino mais indicado para queimar gorduras? O treino que te coloque em déficit calórico, entendeu? Que você queime mais calorias do que você ingere durante o dia. Entendeu? Então, para isso, precisa de uma organização, uma orientação nutricional e física para que você consiga equilibrar. Para você queimar 1 kg de gordura, Angélica, você precisa queimar 7.700 calorias. Então, por exemplo, um déficit calórico de 800 calorias por dia, ali perto de 10 dias você vai conseguir emagrecer 1 kg de gordura. Fazendo isso durante um longo período de tempo, você vai ver que ali, por exemplo, em, 70 dias, você pode emagrecer 7 quilos, de forma saudável e sustentável. E cortar glúten, leite, isso ajuda no processo de emagrecimento? Olha, Angélica, isso não é da minha demanda, né? Eu sou educador físico, quem é responsável por essa demanda são os nutricionistas. Mas o que eu percebo na minha prática é o seguinte, assim, que dietas com muita restrição, sem nenhum diagnóstico, por exemplo, você não tem intolerância a glúten, você não tem intolerância à lactose e faz essa restrição, elas não trazem resultado. Entendeu? Então, por isso que precisa de uma orientação nutricional especializada. Só para você ter uma ideia, para emagrecimento, um pão francês ele tem 120 calorias. Sabe? Isso não é nada, não é o pão que te engorda. Entendeu? Mas o ambiente alimentar não estando em déficit calórico, não estando calculado os macronutrientes para você, não estar organizado com um planejamento de atividade física que vão fazer com que você emagreça ou não e consiga sustentar isso. E as aulas de eletroestimulação, elas emagrecem? Então, Angélica, o que emagrece é o déficit calórico, entendeu? Então, assim, ó, você fazer as aulas de eletroestimulação em déficit calórico emagrece. Você comer salada em déficit calórico emagrece. Você comer pizza em déficit calórico emagrece. Então, o que faz a diferença é você estar em déficit calórico. Entendeu? Então, por exemplo, você vai perguntar pra mim, CrossFit emagrece? Se estiver em déficit calórico, emagrece. Entendeu? Se o ambiente alimentar e de atividade física não colocar você em déficit calórico, você não vai emagrecer. E esse é a grande dificuldade das pessoas. Porque elas passam parte da semana em déficit calórico. E aí não consegue sustentar isso, por exemplo, no final de semana. E aí o final de semana acaba interrompendo esse processo de déficit calórico. E aí a pessoa não vê resultado, né? Então, como eu falei, assim, tipo, um déficit calórico de 800 calorias, em 10 dias, para queimar as 7.700 calorias que são necessárias para diminuir 1 kg de gordura, às vezes ele é interrompido ali a partir da quinta-feira, entendeu? Então fica um efeito sanfona. Começa a semana, né, fazendo a coisa certa, daí chega ali quinta-feira, sexta-feira, não consegue ter adesão e não consegue ter resultado. Quantos dias que eu preciso ficar realmente em déficit calórico para
perceber a diferença na balança? Então, Angélica, para você realmente emagrecer, você precisa se apaixonar pelo estilo de vida em déficit calórico, entendeu? Não dá para fazer essa métrica, 4 dias em déficit calórico, 3 dias em déficit calórico, não dá, entendeu? Então você precisa de uma orientação nutricional e de atividade física que te coloque e faça em cima da tua especificidade, em cima dos teus gostos, você passe o maior período possível em déficit calórico. Tá? Porque é com 7.700 calorias eliminadas que você consegue emagrecer 1 kg de gordura. Então vou dar um exemplo assim, em relação à bebida alcoólica. Quantas vezes eu preciso treinar ou me alimentar para poder consumir bebida alcoólica? Uma pessoa que está 10 quilos acima do peso, talvez ela não possa consumir bebida alcoólica por um bom período de tempo. Mas se ela emagrecer 10 quilos... ou seja, ela ficou um período em déficit calórico, ela pode colocar de forma social a bebida alcoólica uma vez na semana. O que poucas pessoas sabem sobre combinar dieta e treino? Bom, o que eu acho válido é ver o que você tem mais adesão. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas têm mais adesão à prática de atividade física. Inicia com prática de atividade física e depois entra com a dieta. Tem pessoas que têm facilidade maior em relação ao controle alimentar. Inicia com alimentação e depois entra com atividade física. Entendeu? Então, uma boa anamnese, uma boa orientação, um bom planejamento que vai fazer a diferença para que você consiga unir as duas coisas. Entendeu? É isso que vai fazer a diferença. Essa especificidade e essa leitura do profissional em relação a o que vai ser mais funcional para que tenha adesão. E na sua visão, como educador físico, como que a parte emocional influencia no emagrecimento? Então, Angélica, essa parte emocional é uma especificidade da psicologia, né? Mas o que eu percebo em 20 anos trabalhando em academia? Que existem estratégias de enfrentamento para os problemas da vida, onde existem supercompensações, né? Existem uma troca. Então, por exemplo, a pessoa desconta na comida alguma coisa emocional, a pessoa desconta no álcool alguma coisa emocional. Então, isso precisa ser feito através de uma boa orientação, através de um psicólogo, para organizar isso, né? Tem um caso muito comum, assim, que foi muito famoso, de um jogador de futebol, onde ele sempre jogou com sobrepeso. E ele falava assim que o problema dele não era álcool, o problema dele era bolacha, sabe? Então ele gostava muito de comer uma comida infantil, né? Então tem alguma coisa voltada no emocional dele, na infância dele, que promovia essa compulsão por comer bolacha, né? E fazia com que ele tivesse sobrepeso e não conseguisse performar no esporte de uma maneira de alto rendimento. E em relação à expectativa de vida e os ultraprocessados? Então, Angélica, só para você ter uma ideia, no Brasil, por ano, quase 500 mil mortes são pelo consumo de comida ultraprocessada, que é bolacha, né? Aquela comida bem barata que existe em ambientes obesogênicos, né? Gomas, açúcar, chocolate. Se você for ver na prateleira do mercado, esse daí é o produto mais barato que tem, né? Só para você ter uma ideia, de acidente de trânsito no Brasil morrem 13 mil pessoas por ano. E de comida ultraprocessada e suas comorbidades, que são pressão arterial, diabetes, infarto, em relação a isso, chega a morrer quase 500 mil pessoas por ano no Brasil. Não tenho tempo de ir para academia. Eu posso treinar em casa? Com certeza, Angélica. Hoje tem muitas metodologias de treino que são muito funcionais para se treinar em casa. O importante é que você tenha adesão e que você tenha uma orientação que você consiga fazer de uma forma efetiva, segura e progressiva, porque precisa progredir. Para você ter os resultados a longo prazo de uma forma crônica, é preciso progredir. Carga, volume, intensidade, amplitude, intervalo. Então, uma boa orientação pode fazer com que, com o peso do seu corpo, com exercícios e com um equipamento bem simples, você tenha uma mudança na sua saúde e também no desenvolvimento estético. E você tem alguma dica de como desenvolver uma rotina, não só de treinos, mas treino, alimentação? Disciplina e orientação. Sabe, bons profissionais de educação física, bons nutricionistas, bons médicos, pode oferecer uma orientação funcional que você, aplicando a disciplina, né,
realmente falar, eu vou fazer, eu vou me organizar, eu vou fazer essa mudança e colocar isso durante um longo período de tempo, você com certeza vai ter resultado. E como balancear treinos e alimentação sem gastar muito? Então, Angélica, essa é uma tarefa bem difícil mesmo, porque ela envolve orientação, né? Mas existem, assim, hoje no mercado, várias possibilidades, né? Tem muita enganação, mas tem muita coisa efetiva também. Mas a orientação hoje, principalmente no Brasil, ela é muito cara, né? Treinar com personal trainer é caro, ir no nutricionista é caro, ter acesso à clínica de saúde é muito caro. Então, realmente, não é uma coisa barata, mas existe, né? Só tem que ter uma consciência bem assertiva para fazer a escolha certa. E eu preciso consumir proteína logo após o treino? Então, Angélica, essa também é uma pergunta de outra especialidade, que são os nutricionistas. Mas vamos falar um pouquinho de saúde. O que a OMS e o Guia de Atividade Física de Alimentação para a População Brasileira, que também foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2021, propõe? Que para você, uma pessoa adulta, para ser saudável, ela tem que consumir de 0,8 gramas a 1 grama de proteína por dia. Né? Então, uma pessoa de 100 quilos, ela tem que comer entre 80 a 100 gramas de proteína. Só para você ter uma ideia, 100 gramas de tilápia tem 16 gramas de proteína. Um ovo médio tem uma média de 6 gramas de proteína. Então, por isso que precisa de uma orientação. Então, muito mais efetivo do que comer antes ou depois do treino a proteína é você cumprir o recomendado, de acordo com o teu objetivo, para o dia. E como é ser um professor de educação física? Olha, Angélica, é muito especial, né? Eu vejo hoje o educador físico como o agente de saúde mais presente da comunidade, né? A gente está nas academias, estamos nos condomínios, nos presídios, nas clínicas de reabilitação, nos hotéis de luxo como recreador. Então, assim, se você pegar todas as especialidades, né, principalmente da área de saúde, como, por exemplo, médico, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta. O educador físico, ele sempre trabalha com a saúde, né? Então, isso é maravilhoso. Quando o educador físico entende que a gente promove, né, a saúde, né, isso torna a nossa profissão assim, muito mais especial. Ver mudanças nas vidas das pessoas, ver as pessoas melhores, mais felizes, mais autônomas, né? Então, isso é muito especial como educador físico. Então, Angélica, gostaria de fazer um agradecimento especial a você, a Fer, agradecer também meu filho, Caetaninho. Sempre vou agradecer você, meu amor. Você é um dos maiores incentivadores. Agradecer a minha namorada, Fabiane, que me apoia, me ajuda em muita coisa no meu dia a dia. Meus pais, né? Meu pai que acredita muito no meu trabalho. Meu pai não falta um dia na academia, mudou até de academia em cima das minhas recomendações, das minhas dicas. A minha mãe também, que se esforça em ir 2 vezes na semana no Pilates, onde a gente conseguiu organizar e ver que ela tem adesão a esse tipo de atividade. E também aos meus alunos, meus seguidores no Instagram, @150minutos.com.br, por todo esse incentivo. Eu espero que 2025 seja um ano muito especial, de muita mudança e de muita saúde na vida das pessoas.